Então, hoje em particular, como eu estava aqui a dizer, vamos dar as boas-vindas aqui à Ana Barbosa. E para quem ainda não a conhece, que já pode começar a seguir também no Instagram dela, a Ana Barbosa ela tem uma experiência profissional absolutamente fantástica, com cerca aí de 30 anos, e em que além de advogada, aí depois ajudas-me, Ana, mas que além de advogada, ela tem uma atuação como administradora de empresas, executiva de multinacionais, ela é mestra em gestão de desenvolvimento local sustentável, olhem só, e pós-graduada em Educação Ambiental, Engenharia da Qualidade e Direito Público. E a Ana faz parte daquele grupo de advogadas e de advogados que, não se identificando com a chamada ou denominada advocacia tradicional, aquilo que hoje designamos como sendo a advocacia que tem uma atuação litigante, começou aí à procura de novas formas de advogar. Então ela passou pela perícia judicial ambiental, também por uma atuação em cartórios e no início deste ano mediação. A Ana ela foi participante do Active Masterclass, Advocacia na Mediação e Mediação, e hoje em particular nós vamos aqui conversar sobre advocacia na mediação, esse novo olhar, esse olhar diferente para identificar novas oportunidades. Então eu quero começar não só por dar aí as boas-vindas à nossa querida Ana Barbosa, mas também por já começar a provocá-la, porque ela afirmou que 2020 é o ano da lapidação. O que é que você quer dizer com isso, Ana? Pois é, a minha meta, né, para 2020 é aproveitar o ano, já que ele nos colocou à prova, né, de surpresa, de repente, né, sem nenhuma previsão, nenhum planejamento. Então, de repente, veio o desafio, só para tudo, e agora vai ter que recomeçar. E aí eu me desafiei, né? Eu digo, bom, então eu não vou recomeçar igual. Eu tenho que aproveitar esse desafio, né, usar ele a meu favor, né, e esse meu recomeço, ou seja, a partir de 2021, é em cima daquilo que eu consegui construir em 2020. Então, eu aproveitei exatamente para fazer essa virada, essa lapidação, né, de usar toda a bagagem, toda a experiência que eu adquiri ao longo, né, dessas 3 décadas e reverter isso, né, a favor da minha nova fase profissional, ou seja, era administradora e era advogada, mas muito mais administradora, muito mais gestão, né? E agora eu resolvi que é a hora de ativar esse outro lado, né? Então, por isso que eu comecei a me dedicar com mais afinco, né, à mediação e a conhecer a mediação e as possibilidades, né, de atuação, para ativar esse meu lado, esse plano B, vamos dizer assim, né, esse meu lado do direito, Muito bem. da advocacia na mediação. E hoje vamos falar aí sobre um novo olhar, não é, Ana? Pois é, quando você me deu o tema, eu comecei a refletir, né, e um pouco inquieta e levantar assim, alguns questionamentos, e aí um deles, em cima disso que a gente está conversando, né, é exatamente assim, o que é que a gente pode dizer, o que é que você teria a dizer, por exemplo, para o profissional do direito, né, que estudou, que se prepara, que se atualiza, né, que vai conviver, vai trabalhar, vai advogar, né, tem a OAB, mas aí ele não se identifica, né, com o modelo padrão, né, que existe, que está instaurado, e, né, queria inovar, queria fazer diferente, o que é que você diria a esse profissional? Tenta ou desiste e vai fazer outra coisa? Então, é uma questão de escolha. E aí a escolha ela precisa muito ser individual. Então, como você estava dizendo que você optou por utilizar este ano de 2020 para em 2021 começar digamos, com uma nova visão, com uma nova abordagem, eu lembro muito bem, em relação ao que tu estavas a dizer agora, de uma expressão que eu escutei
de um professor muito querido meu no final da minha graduação em Direito, em que ele diz assim: Dulce, fantástico, tu acabaste de receber um certificado em como tu estás apta para estudar sozinha. E isso, na altura, eu perguntei-lhe: como assim? Eu agora sou graduada em Direito, eu agora já tenho a minha inscrição iniciada na Ordem dos Advogados, como assim eu estou apta para estudar sozinha? E aquilo que ele me queria dizer na altura, e que eu depois vim a constatar que estava coberto de razão, é a lógica de que nós nunca estamos prontos. Ninguém nasce pronto, e verdadeiramente quando nós acabamos a nossa graduação, nós temos uma ideia daquilo que são os nossos sonhos. Mas quando a realidade começa a aparecer e quando os caminhos começam a surgir, só aí é que nós de facto vamos identificar por onde é que podemos ir. Mas por regra, a sociedade, aquilo que eu sinto, é que até por conta de questões individuais do sujeito, nós buscamos sempre ali uma zona de conforto, não é? Ou seja, nós buscamos sempre de alguma forma segurança. E aquilo que está instalado em relação à prática da advocacia, até por conta da grande influência que nós temos dos filmes norte-americanos, de Hollywood, é de que o advogado é o advogado litigante, é o advogado aguerrido, é o advogado do litígio, é o advogado do judiciário. E essa questão faz com que muitas das vezes eu tenha vindo a pensar que aquilo que nós precisamos é dessa pausa, ou seja, fazer uma pausa para refletir sobre se está a fazer sentido a nossa prática. Porque se a nossa prática não nos está a ser gratificante, se ela não nos está a trazer a necessária satisfação e o necessário reconhecimento individual, aí significa que chegou o momento de nós fazermos uma reavaliação. Chegou o momento de nós identificarmos porque é que nós fizemos o investimento nessa carreira, porque é que nós fizemos o investimento nessa nossa formação e como é que nós estamos a utilizar essas ferramentas. Porque aí, Ana, aquilo que eu vejo em particular, por exemplo, em relação à questão do conflito. O advogado, ele precisa de entender o conflito como sendo a sua matéria-prima. E que ele não precisa de o identificar como bom ou mau. Ele precisa de identificar que se aquilo é a sua matéria-prima, ele tem de ser especialista nesse conflito, não é? Então, quando não há uma identificação, como foi o caso que tu partilhaste connosco, que eu achei absolutamente maravilhoso, de tu não te identificares com essa questão da litigiosidade, com essa questão do processo judicial, por N razões. A Juliana entrou aí, a Juliana também faz parte desse movimento, de que na prática de um advogado não é necessário haver essa ocorrência. Porquê? Porque nós estamos a falar de abundância de processos. E é isso que a advocacia precisa de enxergar, ela precisa de identificar que quando ela termina a sua graduação, não é só o processo judiciário o único caminho, que existem outros, existe a advocacia consultiva, existe a advocacia parcerista, existe a advocacia extrajudicial e tantos outros que nós de facto precisamos de entender as diferenças também, não é? E de entender que não estamos limitados a uma única via, aí a um único caminho. Pois é, que é um caminho tradicional, né? Que culturalmente se enxerga Sim. como sendo único. Mas, assim, aproveitando essa sua fala, né? Assim, o que você diria, assim, em relação à possibilidade de atuação profissional nessa outra via que você começou a falar aí, né? Então, assim, não me identifico, mas existe uma chance, e nessa outra chance, o que é que eu vou encontrar, né? Exatamente. Então, aquilo que eu costumo dizer, e essa foi uma das razões pelas quais essa foi uma das razões pelas quais o Via Consenso surgiu, para trazer para os operadores do direito, e em particular, óbvio, para a advocacia, a questão de que é necessário nós entendermos que
A atividade privativa do exercício da advocacia, ela é uma realidade e ela está relacionada depois ao exercício dessa prática. E a questão é como é que eu vou atuar, como é que eu vou colocar essa prática agora em marcha. E aí, como estava inclusive a dizer aí a Márcia, hoje em dia nós temos também a prática da advocacia colaborativa. E é necessário nós entendermos que há diferenças entre a advocacia colaborativa, a advocacia consensual e a advocacia extrajudicial e também a advocacia judicial ou litigante. E aí porquê? Porque não só tem de ver com os atos que são praticados, mas essencialmente com a forma como essa advocacia ela é colocada em marcha. Porque todas elas são advocacia, não existe uma melhor que a outra, não existe uma mais privilegiada do que a outra. Todas elas são práticas de uma nobre profissão que se chama advocacia. A questão é, se eu pretendo advogar dentro do judiciário, eu tenho um processo com princípios, com procedimentos, no qual se espera o quê? Se espera que eu ganhe. Porque o judiciário, o processo é feito dessa forma. Só há um vencedor ou eventualmente até os dois perdem. Não é? Depois nós temos a advocacia extrajudicial, que eu designo como aquela advocacia que implica a prática de atos onde não existe litígio, onde não existe conflito, como seja questões de registro, como seja questões notariais, como seja questões eventualmente até preventivas de contrato. Então essa é uma outra prática da advocacia. Quando nós falamos em advocacia colaborativa, nós estamos a falar hoje em dia sobre um movimento que surgiu nos Estados Unidos da década de 90, onde esses profissionais que atuam na advocacia colaborativa, eles assinam um termo de não litigância e também um termo de confidencialidade. Então é uma prática em que esses profissionais da advocacia, eles se comprometem a resolver aquela situação de uma forma colaborativa, eventualmente até buscando aquilo que está muito relacionado com as práticas colaborativas, que significa a introdução de uma equipa multidisciplinar, mas todos eles com o mesmo foco, que é, primeiro, esse acordo de confidencialidade e, em relação aos advogados, o termo de não litigância, isto é, eles comprometem-se que, se não encontrarem um consenso daquela via, eles não irão para o judiciário, não vão acompanhar o seu cliente. Por fim, a advocacia consensual, então já temos aqui várias possibilidades. Por fim, a advocacia consensual, onde esse profissional ele tem um especial e notório saber em ferramentas, em técnicas e naquilo que eu chamo do triângulo do conhecimento, não é? De conflito, comunicação e negociação, além do direito material, além do jurídico, e aquilo que esse profissional vai fazer é identificar quais é que são os métodos adequados de resolução de conflitos em relação àquele contexto, em relação àquela situação, e a partir daí ele vai fazer o quê? Uma viagem por esses processos. Ele vai começar por uma negociação, depois ele vai identificar se a conciliação ou a mediação são processos que se podem aplicar, eventualmente uma arbitragem, um dispute board ou então a questão do próprio judiciário. Então, esse advogado consensual, ele é um advogado que ele tem uma gama de conhecimentos maiores, então eu diria que ele é um especialista, de facto, em métodos adequados de resolução de litígios e foi também por conta disso, e aí também já dizer aqui que hoje nós começamos a metamorfose na advocacia, vamos ter aí 4 dias de 4 encontros, e é exatamente com esse propósito, não é? Com o propósito de nós identificarmos que a atuação profissional da advocacia, ela não é exclusiva a um processo, ela não é exclusiva a um modelo e que não existe hierarquia entre modelos, assim como também que não existe hierarquia entre profissionais da advocacia. O objetivo é igual, está no Código de Ética e Deontologia Profissional da OAB, os princípios, as orientações e as atividades privativas que estão lá. Então é isso que nós precisamos de respeitar.
Então, ir mais a fundo, não é? Ir ao propósito, à missão da advocacia. Eu diria Muito isso. legal, muito legal. Então, a missão, no fim das contas, é encontrar uma solução mais adequada, ou pelo menos ajudar o cliente a encontrar uma solução mais adequada para a situação que ele vive. Não necessariamente se o caminho do litígio e assim, né, dizer a solução que satisfaça melhor, né, a que o cliente. Perfeito. Está cortando um pouquinho para mim. Deixa eu perguntar uma coisa. Ok, voltou. Você falou aí da responsabilização na mediação e função, né, do advogada na mediação. Você me ouve? Agora sim, está cortando um pouquinho. Então, possibilidades vastas na via, né, extrajudicial, na consensual, enfim. Okay. E uma das situações que você colocou é a possibilidade de atuar na mediação, inclusive, né, as formações que você oferece são nessa linha. Vamos explorar mais um pouco essa questão da mediação, do advogar, né, ou as diversas formas que a mediação propicia de atuação. Eu acho que consegui compreender aí a tua questão, Ana, que está falhando um pouquinho aqui para mim, mas aquilo que eu entendi é como então é que esse advogado ele pode atuar e como é que ele pode desenvolver a sua atuação dentro dessas vias e até que outras funções ele pode desempenhar, não é? Foi mais ou menos isto que eu entendi da tua questão. Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu considero que é de extraordinária importância hoje em dia, até por conta não só da questão do compliance, até por conta de tudo aquilo que está cada vez ficando mais claro, que é a ética profissional e a distinção das diferentes atuações, nós precisamos de entender que uma coisa é ser advogado nos vários processos, inclusive uma coisa é ser advogado no processo de mediação e outra coisa é ser mediador, outra coisa ainda é ser árbitro e outra é ser negociador. Então já temos aqui pelo menos 4 situações e 4 atuações que elas podem sim estar todas na mesma pessoa. Agora, elas precisam de estar na mesma pessoa, não só em momentos e em contextos diferentes, mas respeitando também aquilo que são as limitações. Porque, por exemplo, quando nós falamos do mediador, nós estamos a falar de um profissional que não só ele precisa de ser independente daquilo que é a causa, daquilo que são os sujeitos, daquilo que são os intervenientes, como ele, além de independente, ele precisa de ser imparcial. E aquilo que eu refiro ele precisa de ser imparcial em relação ao contexto, em relação à situação, em relação aos intervenientes e em relação à decisão que venha a ser tomada. Então, essa independência do mediador, e que pelo Código de Ética do mediador significa que ele está também desvinculado da sua profissão de origem, se esse mediador, porventura, ele na sua profissão de origem ele é advogado, quando ele é chamado para o processo de mediação como mediador, ele não é advogado, ele não pode atuar, ele não pode exercer qualquer atividade derivativa dessa sua outra profissão. Então ele vai precisar de distinguir muito bem estas suas duas atuações. Da mesma forma, se ele é contratado para ser árbitro, para fazer um processo de arbitragem, onde ele vai tomar uma decisão final que tem valor de sentença, também ali ele precisa de ser independente e também ali ele precisa de ser imparcial. Então, estas duas qualificações, quer em relação à sua atuação como árbitro, quer à sua atuação como mediador, elas são obrigatoriamente, ou precisam de ser obrigatoriamente respeitadas. E isso é algo que é necessário nós termos muita consciência e muita convicção.
Já quando nós falamos do advogado na mediação e quando falamos de negociador, a coisa muda um pouquinho de figura. Porquê? Porque quando um negociador é chamado, ele pode ser chamado de duas formas. Isto é, o cliente pode chamar um advogado para que esse advogado vá fazer a negociação por ele, que é o chamado negociador indireto, ou seja, aquele advogado que ele vai representar os interesses e os direitos do seu cliente através de uma mesa de negociação. Então, esse advogado ele vai ser parcial, na lógica de que ele vai sempre buscar o melhor interesse, a melhor solução para os interesses do seu cliente, e essa negociação depois ela pode acontecer também de várias formas, de acordo com várias linhas. Pode ser uma negociação posicional, uma negociação de barganha, pode ser uma negociação por interesses, por necessidades, por princípios, por valores. Então, aí é esse tipo de a forma de negociar que vai mudar, mas ele não deixa de ser advogado nessa medida, ele vai continuar a atuar como advogado e ele vai negociar em nome do cliente. E outra forma ainda que esse advogado ele pode ser chamado é como aquilo que se denomina de um terceiro avaliador, ou seja, pode haver um advogado que tem uma expertise numa determinada área do direito, por exemplo, e dois clientes, eventualmente até com outros dois advogados, dizem, olha, vamos chamar a advogada Ana Barbosa, que ela tem experiência lá na engenharia da qualidade, e vamos chamá-la para ela negociar aqui connosco, para ela nos ajudar a negociar. Então, isso não é ser mediador, isso é ser negociador. Porquê? E aí eu penso que nós podemos dar uma justificação e uma resposta ainda mais com maior argumento e maior fundamentação. É a seguinte, felizmente hoje em dia, e já vamos fazer 5 anos, existe uma lei de mediação no Brasil. E essa lei de mediação, ela estabelece o que é mediação e o Código de Processo Civil também. Ela estabelece o que é mediação, o que é ser mediador, quais é que são os objetivos, quais é que são os princípios. Isto é, o processo de mediação ele está regulamentado. E por isso nós só podemos dizer que há mediação ou que a mediação está a acontecer se estivermos a cumprir com a lei de mediação ou com aquilo que está no Código de Processo Civil. Diferentemente, a negociação também é uma forma de gerir e de resolver conflitos. Ela não tem regulamentação legal. Então, não é num processo com procedimentos, com formalismo que precisa ser cumprido. E aí eu considero que, utilizando isso, talvez fique mais fácil para os operadores do direito identificarem que existem diferenças entre ser advogado no processo de mediação, ser negociador, estar como mediador ou estar como árbitro. E a gente está falando aqui assim, do advogado, né? Mas certamente isso é útil também para os clientes entenderem, né? Entenderem que existem essas diferenças, que existem essas possibilidades, né? Porque, como eu falei, como uma questão cultural que está bem firme, todo mundo é levado, né, a supor que só existe a via judicial, né? A via do litígio. Mas, assim, com esses seus esclarecimentos, é possível todo mundo perceber, né, que vai além, que é uma possibilidade, tantas outras que você acabou de colocar, né, e que profissionalmente, no caso, né, podem existir também diferentes formas de atuação, mas é importante, no meu entender, voltando, né, para a questão profissional. Não sei se você me ouve, mas deu uma travadinha aqui, você congelou. Travada, dando para te escutar. Eu queria... você congelou, você me escutou? Sim. Ah, tá. Então eu queria só cutucar mais um pouquinho, queria só aprofundar mais um pouquinho, né, nessa gama, né, de possibilidade de atuação na mediação, como você falou.
como mediador, como advogado, né, consensual, ou enfim, nessa via. O que é que você tem a dizer assim, em relação à remuneração e forma de remuneração? Porque eu já recebi alguns questionamentos assim de não, a mediação, a remuneração não é legal, não remunera bem, ou como é que eu vou cobrar? Então, eu acho que esse era um esclarecimento que era importante de ser feito também, né? Você já esclareceu que não existe diferença, são somente modalidades, né, que existem de atuação. Mas, assim, a questão da remuneração para o advogado ou para o mediador, enfim, como é que isso que a gente pode esclarecer, né, a relevância disso para o profissional, né, que atua nessa área, que atua nessa área. Várias questões. Eu achei muito interessante quando você trouxe, Ana, a importância do cliente, não é? Ou seja, a importância do cliente ele ter consciência dessas diferentes vias. E isso, eu diria que é o primeiro ponto relevante no exercício da advocacia, em especial no exercício da advocacia na mediação, e é o primeiro ponto para justificar exatamente a questão da cobrança dos honorários. Porquê? Porque se eu disser ao cliente apenas que, olha, nós temos o judiciário, mas também temos aí uma coisa agora que é novidade, que é a mediação, e nós vamos lá, isso não vai justificar os honorários do cliente, para o cliente, melhor dizendo. Isso significa que para o cliente ele vai ficar com a ideia de que existe um processo que é mais rápido e que o advogado não teve tanto trabalho. E por isso, se ele não teve tanto trabalho, ele não deve de receber uns honorários iguais àquilo que se ele tivesse ido para o judiciário. Então isso eu diria que são crenças limitantes, que são normais e naturais de existirem, quer para os advogados que ainda não têm conhecimento, quer para os clientes que ainda não têm essa dimensão dessa abertura, dessa abrangência, e que aquilo que importa nós entendermos é o seguinte: o mediador, em concreto, ele é um prestador de serviços e nessa prestação de serviço que ele vai trazer, ele tem determinadas funções, ele tem determinados objetivos com a sua atuação. Isto é, se eu estou no escritório como advogada e se um cliente chega com um determinado problema para eu resolver, a minha obrigação enquanto advogado é primeiro verificar se é possível conseguir uma negociação, a tal chamada negociação indireta. Essa deve ser sempre a primeira via para tentar ultrapassar e para tentar resolver aquela situação. Só apenas se o advogado não consegue, juntamente com os outros intervenientes, encontrar e construir uma solução para aquela demanda, é que ele deve de pensar então que outros caminhos é que existem, é que estão disponíveis e podem ser colocados em prática. E quando ele escolhe a mediação, significa que ele já fez uma triagem em relação ao que é necessário ser trabalhado para que a escolha adequada seja a mediação e não seja a conciliação, não seja a arbitragem, não seja escolhe um mediador, ele também vai ter isso em consideração. Se é um mediador mais disponibilidade, se é um mediador que tem mais prática naquela área, naquele tipo de conflito, que tem um maior background, que tem mais experiência naquele tema em particular. Então, tudo isso vai ter e vai ser necessário que o advogado consiga, entre aspas, vender ao seu cliente de que nós estamos a falar de um processo com uma especialidade, nós estamos a falar de facto aí de uma necessidade de escolher o processo, onde eu vou realizar esse processo, se é numa câmara privada, se é através de um mediador ad hoc, se é através de uma instituição, se eventualmente é dentro do judiciário. Então, tudo isso precisa de estar nessa triagem. Qual o mediador que vai ser escolhido para aquele caso em concreto? E depois eu ainda tenho que trabalhar o quê? Esse advogado ainda tem que trabalhar os outros intervenientes. Isto é, ele ainda tem que convencer os outros intervenientes que aquela situação é adequada a ser trabalhada no processo de mediação.
Então não basta nós dizermos que o nosso cliente não vai querer a mediação porque ele não está disponível para pagar mais. E a questão é, o cliente não vai ter custo, o cliente não vai ter custas de processo, e é isso que nós precisamos de desmistificar. Todos os processos têm um determinado custo e nós precisamos de fazer contas. E também precisamos de fazer contas a outra situação que é o desgaste. O desgaste emocional, quanto é que significa o tempo? Ou seja, qual é que é o valor do tempo para o nosso cliente? Porque cada processo tem um tempo médio de duração. E isso significa qual é que é o valor do tempo que o nosso cliente tem. O outro ainda é a questão de qual é que é o valor para o nosso cliente da autonomia da vontade. Qual é que é o valor que o nosso cliente dá a ele ter ou não uma participação ativa na construção do resultado. Porque se ele der um determinado valor, nós vamos ter que lhe dizer qual é que é o método mais adequado para isso. E o advogado, que é um especialista no processo de mediação, ele tem que ter várias ferramentas, ele tem que ter vários instrumentos, ele tem que ter várias técnicas e habilidades para identificar e justificar isso ao cliente. Então, por tudo isso que eu estou a dizer, e justificado também pelo próprio Código de Ética e o Código da OAB, o Código de Advogados da OAB, os honorários do advogado não têm qualquer redução, independentemente de aquela situação ser tratada no judiciário ou ser tratada por outro método, designadamente mediação e conciliação. Esta questão ela tem de ficar muito clara no primeiro contacto com o cliente, na primeira reunião com o cliente. E tem de ser, de facto, entre aspas, vendida de acordo com todo o trabalho que o advogado vai precisar de ter para, de facto, representar ali os interesses e os direitos do seu cliente. Isto é como se nós estivéssemos a falar de um fato à medida. Este advogado que é especialista em relação ao processo de mediação, ele, além de escolher esse processo, ele vai precisar de delinear uma estratégia com o cliente, um plano de mediação, quem é que fala o quê, quem fala primeiro, o que é que vai ser falado na reunião conjunta, o que é que vai ser conversado na reunião individual. Há de facto aí não só uma estratégia, como um grande conjunto de situações que precisam de ser interiorizadas, de que, apesar do processo de mediação ele ser informal, essa informalidade não significa uma conversa de café, nem significa um exercício de meditação em que vamos abraçar árvores e ser todos amigos. Não é isso. O processo de mediação tem formalismo, né? Conta. Tampouco a mediação é uma terapia, né? Não pode ser enxergada assim, dessa forma. Não é terapia. O que eu entendo é que tem que haver uma parceria entre o advogado e o cliente, né, para que essa preparação, vamos dizer assim, ela seja bem feita, para que a mediação seja bem conduzida, né, e que ela cumpra com a sua função, né, que é possibilitar o bom andamento do processo de mediação e um desfecho satisfatório, né, para aquele cliente, para os clientes, vamos dizer assim, que estão sentados àquela mesa e para os respectivos advogados, partindo do princípio que ambos se prepararam, ambos foram para a mediação com a intenção de chegar a um desfecho, né, de dialogar, porque como você bem falou, a autonomia da vontade, né, diferentemente do modelo tradicional em que ninguém consegue externar a sua vontade, é o advogado que o representa, né, mediante as peças processuais, mas assim, diferentemente na mediação a interação é possível, né, e ela é estimulada, é assim que aconteceu. É desejável, exatamente, é desejável, é estimulável, é isso mesmo. Então tem muitas diferenças, não é? Tem muitas diferenças. Então esse a Maria está aqui a perguntar.
Sim. E é só te dizer, Ana, que a Maria está aqui a perguntar se é melhor cobrar por hora, por quantia fixa ou por percentual no sucesso. Eu diria o seguinte, em relação ao advogado no processo de mediação, vai depender muito da situação. Mas como, em particular, aquilo que está em causa no processo de mediação não é um valor económico ou financeiro, porque um valor económico ou financeiro, se nós estivermos só a falar dessa questão de uma situação mensurável, nós estaríamos a falar do processo adequado mais a conciliação do que a mediação. Então eu diria que para o advogado o melhor seria cobrar ou por hora ou por quantia fixa, tá? Porque o percentual no processo certamente irá dificultar aquilo que se vai construir no processo. E isso é algo que até para o próprio andamento dos trabalhos seria mais adequado. Se a pergunta, Maria, é em relação ao mediador, aí a minha resposta é assim, muito clara. Mediação e o mediador, ele não deve nunca cobrar por sucesso, porque não existe sucesso no processo de mediação em termos de valor. E aí o mediador, ele deve sempre cobrar à hora, porque é a sua hora de prática, é a sua hora de atividade que está em causa. Então só queria aproveitar aí, Ana, para responder à Maria, porque tinha relação aí com esse nosso tema. E aí passo para ti. É esclarecedor. Eu queria fazer mais uma colocação, né, que era na linha do... Aliás, você já esclareceu muita coisa, né? Eu achei super legal. Mas eu queria fazer uma colocação, assim, na linha exatamente de como a gente começou. E depois eu vou pedir para você falar mais um pouquinho da metamorfose, né? Que quando eu entrei você falou rapidinho. Mas, assim, pegando a deixa, né, da metamorfose e tudo que a gente conversou até agora, então, assim, existe um leque de opções, vamos dizer assim, de oportunidades, né, de atuação, e, na verdade, o grande desafio é o profissional conseguir olhar diferente, olhar para o que existe, né, e enxergar além, né, do que é padrão ou do que é normalmente apresentado. Ou seja, descortinar, né, desvelar, vamos dizer assim, o que tem por trás, né, e aí vai conseguir enxergar essa série de possibilidades. Né, então, eu diria que para aquele profissional, né, do direito que advogar, né, que quer atuar, mas não da forma tradicional, é possível sim, mas exige esse esforço, vamos dizer assim, esse desafio assim, de se mexer, né, de ir além, de procurar, de descortinar, de desvelar para poder chegar nesse outro lado, vamos dizer assim, ultrapassar, né, essa fronteira e enxergar todo esse horizonte que existe, né, por detrás. Esse é o aprendizado que a gente tira desse bate-papo da gente aqui, né, que é possível, né, ir além do que existe, do que está estruturado, culturalmente, né, reconhecido pela sociedade, que deve ser estimulado esse novo caminho, né, essa nova possibilidade, por tudo isso que você trouxe agora, né, por tudo isso que a gente aprendeu aqui. Eu queria aprender um pouquinho mais também com os seus esclarecimentos aí sobre a metamorfose. Ok, então vamos lá. Eu achei super interessante quando estávamos a conversar e a falar a decidir sobre o que queríamos falar. E quando tu trouxeste esta abordagem sobre a questão do novo olhar, eu achei absolutamente extraordinário, porque ele está muito relacionado com a metamorfose na advocacia que começou hoje, exatamente como estávamos a falar. E porquê que eu acho que é interessante nós entendermos isto?
A primeira questão é, antes de advogada e antes de advogado, nós somos seres humanos e nós não podemos nos esquecer disso. Também aquilo que importa o profissional do direito, os operadores do direito em geral identificarem, e não só os advogados, mas também os estudantes, os professores e todos os outros operadores do direito, de que aquilo que nós estamos a falar, quando falamos de direito, falamos de relações, falamos de relacionamentos, porque o direito aplica-se às relações e aos relacionamentos. É para isso que ele existe, para que a sociedade elas tenha o quê? Ela tenha uma ordem, ela dê segurança, ela dê estabilidade, e isso, indo lá aos primórdios da filosofia do direito e da história do direito, designadamente da história do direito romano, é muito importante nós entendermos que isso não são só matérias que nós damos na universidade para encher o currículo. Elas têm uma lógica, elas têm uma justificação. Mas como tudo na vida, nem sempre nós temos a maturidade suficiente para dar a devida importância. É quase como quando os nossos pais nos dizem, quando nós estamos ali na adolescência, quando tu fores mais velho vais ver, quando tu fores mãe vais identificar o que é. Então, tem muito a ver com isso, ou seja, quando eu falo em maturidade, não necessariamente estou a falar de idade, mas estou a falar em experiência, em carreira. E quando nós falamos desta questão do novo olhar e de se basta um novo olhar, eu diria que é o princípio, isto é, quando nós estamos, por exemplo, no nosso dia-a-dia, nós temos que fazer uma viagem. A pergunta é, você prefere viajar de dia ou de noite? Bom, de noite eu consigo enxergar quando vêm os carros em sentido contrário por conta das luzes, certo? Mas será que eu de noite consigo enxergar o caminho todo? Será que eu consigo enxergar as curvas da estrada? Bom, então eu diria que ou eu conduzo de dia, ou eu dirijo de dia, ou eu dirijo de noite, eu vou ter pontos positivos, pontos negativos. E vai depender de escolhas. Mas o que é certo é que para eu ter chegado a essa conclusão, eu precisei de experimentar. E eu precisei de enxergar com lentes diferentes. Eu precisei de ter dirigido de dia e precisei de ter dirigido de noite. Então eu já experimentei. Quando nós estamos a falar da advocacia, eu enxergo também dessa forma. E esse foi o motivo pelo qual a metamorfose na advocacia, que vão ser aí 4 dias, e quem ainda não teve a oportunidade ainda vai a tempo de se inscrever no primeiro dia, que começou hoje às 8. Aquilo que nós estamos a falar é começarmos por tomar essa consciência. Ou seja, quem ainda está na universidade, ou quem saiu há pouco tempo da universidade, ou quem já tem uma prática no mundo do direito, por regra, identificou a existência do judiciário como um caminho. Ok, isso é um olhar, isso é uma lente. Mas aquilo que nós agora precisamos de identificar é que essa lente não é exclusiva, essa lente não é única, ela não é absoluta. Existem outras. E nessas outras que existem, nós temos que dar uma pausa de novo e pensar no seguinte, ok, existem outras, mas basta eu ir sem nenhum preparo, basta eu ir de corpo aberto, de esperança e dizer que eu estou disponível. A minha resposta é não. É óbvio que já é um passo bom eu me disponibilizar, eu manifestar esse meu interesse, mas não basta. Assim como eu tive necessidade de, durante a minha formação, eu ter ali processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3 e por aí vai, eu também preciso de entender que os outros processos necessitam da minha preparação e necessitam do meu investimento. Isto é, se eu quero atuar na arbitragem, eu preciso de identificar o que é que significa o processo de arbitragem, como é que o processo de arbitragem ele tem procedimentos, ele tem regras, ele tem princípios específicos e como é que eu, enquanto advogada, vou acompanhar o meu cliente para escolher a arbitragem como método adequado. Da mesma forma, se a escolha for pela mediação,
eu também tenho que identificar o que é a mediação, quais os princípios, onde é que eu vou atuar e como. Isto é, eu não posso ir com a minha veste, com as minhas lentes de advogada litigante para um outro processo onde os princípios são diferentes. E por isso é que voltamos outra vez aqui. Primeiro, essas lentes são maravilhosas para nós conseguirmos identificar a abundância daquilo que são as possibilidades de atuação. Então esse é o primeiro passo, e inclusive essa é a primeira etapa da metamorfose. A primeira etapa da metamorfose é exatamente nós termos consciência de que é necessário fazer uma série de diligências para saber escolher e implementar o método adequado de resolução de litígios, o tal MARL, mas isso é o primeiro passo. Aí, depois desse primeiro passo, nós precisamos o quê? Nós precisamos, de facto, de dominar de conflito, comunicação, negociação e, óbvio, direito material, claro, porque essa é a especialização do advogado. E se ele está numa determinada área do direito, empresarial, societária, condominial, consumo, família, mais ainda, porque cada conflito ele vai mudar as suas características, ele vai mudar os seus elementos dentro dessas áreas. Mas alguns deles eles são muito similares. E aquilo que é muito similar são as emoções. Porque quando nós falamos de conflito, falamos de pessoas, e se falamos de pessoas, falamos de emoções e falamos de sentimentos. E, por regra, a maioria dos advogados não tem essa expertise, não tem essa habilidade, não tem essas competências, porque não tem esse conhecimento. E aí surge a questão de que advogado não é terapeuta, advogado não vai fazer terapia, mas advogado precisa de dominar matérias, ou seja, ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar que vá para além do direito material, para que aquilo que ele ofereça ao seu cliente seja de facto uma resolução do problema e não encontrar uma solução que não vai ser definitiva, que não vai ser determinante. E essa é a grande diferença, acho eu, Ana, entre estes dois profissionais. Joia. Então, o importante é encontrar uma resolução, no fim das contas, e não ganhar uma disputa como se fosse um duelo, né? Que se prepara para, no fim, alguém aqui vai ter que ganhar, nem que eu ganhe levando um tiro no peito, mas ganhei. Né? E ao contrário, eu acho que encontrar uma solução fantástico. Não necessariamente tenha que duelar, né? Para não ter o ganhei, mas levei o quê? Nada. Isso que estás a dizer isso estás a dizer para tentar encontrar Isso estás a dizer é fantástico, porque é o seguinte, nós somos, e quando eu digo nós, não é o Brasil nem a sociedade brasileira, é o mundo. O mundo, nas suas relações, de uma forma geral, pelo menos o mundo que eu conheço, nas suas relações, de uma forma geral, ele ainda não conseguiu interiorizar o que é que... a Juliana está a dizer aí, você prefere ter razão a ser feliz, não é? Então, ele ainda não conseguiu interiorizar o que significa ganhar. Porque se nós utilizarmos a questão do ganhar, significa tirar uma vantagem para mim, esse é um conceito de ganhar. Ok, fantástico. A pergunta é, será que esse é o único conceito de ganhar ou será que existem outros? E aquilo que nós estamos a trazer quando nós falamos de advocacia consensual, quando nós falamos em advocacia em métodos consensuais e quando nós falamos em advocacia na mediação, nós estamos a falar de um outro conceito de ganhar. Nós estamos a falar de um conceito de ganhar em que ganhar significa ganhar com o outro. E isto muda tudo. Porque eu sozinha consigo um determinado resultado. Mas eu contigo consigo um resultado potencializado. Porquê? Porque nós as duas, se tivermos divergências, nós vamos ter a possibilidade de conversar sobre as divergências e construir soluções que certamente sozinha eu não ia conseguir.
E esse é que é, digamos assim, o pulo do gato, não é? Neste novo olhar que nós estamos aqui a trazer, em que nós estamos a olhar para o conceito de ganhar de uma outra forma, com uma outra lógica, com outros valores, com outros princípios. Do mesmo jeito que o conceito de justiça passa a ser visto com outro significado diferente também. Eu insisto na questão cultural, assim, porque as pessoas costumam usar a justiça como a forma de vingança, né? Eu quero justiça, eu quero vingar aquilo que aconteceu, né? E na verdade, a justiça com esse significado leva exatamente para o conflito no sentido do ganhar sem motivo, sem, né, com aquele entendimento desvirtuado. E quando a gente reposiciona, né, compreende, reflete, enfim, a gente consegue entender que é algo muito maior, muito mais, com muitas outras viabilidades, vamos dizer assim, né, e não aquela visão limitada, curta, né, padrão, assim, de não, meu direito é a vingança, eu busco através da justiça, que para mim é vingança, que eu tenho que ganhar, mas, né, na prática, o que é que isso significa? Então, o ressignificado leva a gente exatamente a uma possibilidade muito mais forte, né, muito mais ampla e mais poderosa, né? Quando juntos, né, podemos ser mais, né? Podemos fazer mais. Quando a gente para conversar e para chegar, né, a um entendimento. Perfeito, eu estou super de acordo contigo, porque esse ressignificar, e aí aquele mesmo professor que me disse que eu tinha uma licença para estudar sozinha, uma das coisas que ele me disse foi em relação aos valores. Eu numa determinada conversa, dizia-lhe que, oh, professor, eu acho que se estão perdendo valores. E ele disse-me assim, Dulce, os valores não se perdem, os valores mudam. Porque a realidade e as relações também mudam. Então, como tu estavas a trazer agora, a sociedade muda. E a questão é, a sociedade muda, as pessoas mudam, as relações mudam, as profissões em geral mudaram. A advocacia vai continuar igual, a advocacia não se vai ressignificar, não se vai, no fundo, reciclar. É óbvio que sim. Então, nós não estamos a falar de perder nada. Nós estamos a falar exatamente de algo bem diferente. Nós estamos a falar de agregar isso. Nós estamos a falar de ressignificar, de modificar. E daí, e essa foi a justificação de facto do tema metamorfose, não é? Como tu estavas a dizer ainda há pouco, porque é a transformação necessária, que não significa que se perca a essência, porque a essência é algo que não se muda nunca. Aquilo que nós estamos a fazer é agregar e a trazer de facto aí esse valor, e essa também é a razão pela qual, e aí também já vou dizendo para quem chegou entretanto, que no final da metamorfose, por resposta a diversos pedidos, eu vou abrir a 6ª edição da Chave para advogar na mediação. Então já fica também aí essa informação para vocês, porque o objetivo é de facto nós continuarmos a fazer esta mudança, essa transformação e a trazermos competências para este advogado, que cada vez está a crescer mais e que finalmente ele está a sair do seu estado de lagarta e transformar-se em borboleta, ou como eu costumo dizer, o milho a transformar-se em pipoca. Então é isso que nós estamos aqui a falar, e foi muito gostoso estar aqui contigo, Ana. O tempo passa rápido. É verdade. Eu queria aproveitar para agradecer. Conta. Imensamente. Conta. Para agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo e esclarecer, né, esses pontos aqui. E me colocar à disposição para, né, o que você precisar, e inclusive para quem está, né, assistindo a gente, se quiser continuar o bate-papo depois. Mas, assim, muito honrada, muito agradecida, muito feliz por viver esse momento de transformação, de metamorfose, de lapidação, enfim, né, pela oportunidade que eu tive nesse ano, que esse
esse ano, né, me deu, e poder, né, a esse conhecimento para colocar em prática para essa atualização, vamos dizer assim, né, profissional, enfim, de carreira, que a gente está ajudando a construir, né, e que certamente daqui a uns anos, quando olhar, vai dizer, 5 anos atrás, quando se falava dos 5 anos da lei da mediação, né, começou a existir essa metamorfose, esse movimento, essa mudança, enfim, e hoje o cenário já é bem diferente, né, daquele cenário de 5 anos atrás, como hoje já é bem diferente de 5 anos atrás, quando a lei, né, foi editada. Então, muito, muito, muito feliz, muito agradecida por estar aqui com você, compartilhando esse momento. Eu também te agradeço muito, foi não só extraordinário este bate-papo, mas essencialmente aquilo que nos permitiu nós aqui interagirmos e vermos que estamos com tanta gente connosco também. Então, falar deste novo olhar, falar desta mudança, falar desta metamorfose e dessa lapidação dos diamantes, e é isso que eu acho que tu também és, Ana. Então, para mim é muito gratificante ter-te comigo e termos começado esta caminhada e, de alguma forma, já ver como a transformação acontece. Então eu quero te agradecer muito a tua confiança e a tua disponibilidade também, desejar que sejam um até já, também agradecer aí a todos os que estão connosco e que nos mandaram aí N mensagens, foi um momento muito agradável e nesse sentido um beijo no coração para ti, com um forte abraço e para todos os que estão connosco. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau, meu bem. Até mais. Obrigada a todos.